E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E sejam muito bem-vindos ao quadro de leitura de imagens do Poder do Flash dessa semana. É isso aí, que é o nosso quadro, né, onde a gente ensina fotógrafos a fazerem fotos incríveis com flash através da leitura de imagens. Exatamente. Então, essas são as 5 imagens que vão ser lidas essa semana pelo Yuri, no quadro de hoje pelo Yuri. E aí, Yuri, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar com a foto do Fernandinho. Essa foto muito massa. Então, vamos ler ela? Essa foto, claro. Vamos ler essa foto, então. Essa foto eu curto muito, né? Eu planejei bem essa foto, planejei bem antes dela acontecer. E foi aquela situação em que a gente planeja e consegue executar, né? Muitas vezes a gente planeja e não consegue executar por algum outro motivo. Nem tudo está no nosso controle, né? Então, quando a gente consegue executar perfeitamente, às vezes, claro, acontecem imprevistos que venham a ajudar ou não na nossa fotografia. Por exemplo, não ter um pôr do sol, fechar Exatamente. o dia. Esse é o tipo de situação que não está no meu controle, né? Exatamente. Fechar o dia e depois, enfim, eu ia conseguir essa mesma composição, essa mesma iluminação nele, né? Mas eu não ia ter essa iluminação lá no fundo. Eu não ia ter esse pôr do sol no fundo. Então, eu já imaginei, imagina lá no final de tarde fazer essa foto de pôr do sol, fazer o sol caindo lá nos prédios, porque a gente, como eu falei, eu me preparei, sabia onde que o sol estava caindo, né? E a gente foi lá e se preparou, esperou para a foto acontecer. Então a gente já tinha feito várias fotos ali dentro da proposta que a gente tinha combinado, né? Dentro daquele briefing de trabalho que a gente fez do Fernandinho. Então ele é corretor imobiliário e é aquele tipo de situação que a gente consegue colocar a personalidade dele, mostrar ele da melhor forma possível, né? Mostrar a melhor versão dele numa fotografia muito bem feita, uma fotografia iluminada, muito bem iluminada, ele olhando nos olhos, né? Porque o fotógrafo tem que estar muito atento para isso, né? Quando a gente está pensando em vender a imagem de alguém, não vender a imagem de alguém, mas como aquela pessoa quer se vender, como ela quer se mostrar para os clientes dele, né? Então, ele está olhando nos olhos, ele está com uma postura muito boa, né? Ele está em um lugar estratégico, né? Porque ele vende, essa foto foi feita em Balneário, ele vende imóveis de alto padrão, né? Aonde que estão os imóveis de alto padrão em Balneário? Na beira-mar. Exatamente, a maioria, né, está na beira-mar de Balneário. Então, tudo isso está conversando nessa fotografia e a gente nem entrou na técnica fotográfica ainda, né? A gente pensou na imagem e conseguiu encaixar ali. Então, eu esperei o pôr do sol, né? A gente se preparou, fiquei lá um bom tempo com a minha luz montada para ele já. A minha luz já estava feita há muito tempo para ele. E aí eu só esperei o sol chegar onde eu queria que ele chegasse. Então a gente esperou ali uma meia hora até o sol ir caindo. E claro, eu não simplesmente esperei. Eu esperei e fui clicando para eu ir ajustando a minha velocidade. A minha profundidade de campo eu não queria extremamente fechada, porque aí o prédio ia estar competindo com a imagem dele. Eu não queria muito detalhe no fundo, né? Não queria muito detalhe no fundo. Eu queria sim que quem estivesse vendo a foto tivesse certeza de onde ele estava. Que são prédios, exatamente, né? Prédio, beira-mar, né? Dá pra ver ali que tem o mar, exato, né? Embaixo, e dá pra ver que ele tá na beira-mar, mas a pessoa que vai ver essa foto tem noção disso, mas inconscientemente sabe que o mais importante dessa foto é ele. Exatamente. Ele tá se mostrando, tipo, ele tá passando confiança ali, né? Ele tá na frente, tá imponente, mostrando confiança, bem iluminado, o ponto mais alto de luz é nele, né? Quando a gente joga o olho ali pro sol, ele tá praticamente... O sol, ele faz parte ali, exato, tudo, né? ele tá se juntando, ele tá quase, tem um flarezinho entrando ali no braço dele, tá se mesclando com ele, né? Então tem um ponto de luz bem estratégico, ali um Rembrandt no rosto dele, e outro ponto de luz que é o sol, o pôr do sol, né? Que vem para complementar essa imagem. Tecnicamente é uma imagem muito simples de ser feita, né? Eu ajustei então a minha velocidade, a velocidade de acordo com o fundo, né? Tipo, eu queria a minha intensidade de luz assim, nem muito escuro e nem mais claro que isso, né? Então eu fui ajustando a minha velocidade e minha profundidade de campo já estava feita, eu já tinha segurado isso, né? Segurei ali o meu ISO muito baixo, segurei ali a minha
a minha abertura, né? A minha abertura para a minha profundidade de campo que eu estava precisando, que não é uma... Imagina se eu fotografasse essa foto aqui em 1.8, né? Eu ia perder totalmente a informação. Então, esse foi um meio termo que eu achei que seria muito bem encaixado ali nessa proposta. Ajustei então a profundidade de campo, mantive meu ISO embaixo para manter a qualidade. Minha profundidade de campo foi ali em 6.3, 7.1 nessa fotografia. E aí fui esperando o sol, né? Ajustando o meu fundo só com a velocidade. Certo, muito bem. Tu falou aí sobre a composição, velocidade, ISO, abertura, show. E conta aí pra gente. Quantos pontos de luz de iluminação? Exatamente. Quantos pontos de luz, então, que flash tu usou? Beleza. Então, a gente percebe que tem um ponto de luz pelas sombras, né? Certo. Então, aliás, um ponto de luz artificial, né? Um ponto de luz artificial, porque a gente tem outro ponto de luz lá, iluminando o nosso fundo, que é o sol, né? E sem esse sol, essa fotografia seria uma silhueta. Até acredito que a gente tem essa foto em silhueta, né? Tem, a gente usou até... Num antes post, e depois. Exatamente, de antes e depois no feed. Beleza. Porque eu começo essas fotografias fotografando sem flash, né? A gente começa a criar uma luz sem a luz, analisando a nossa composição para depois colocar o flash, né? Então, é um ponto de luz, a gente percebe ali uma sombra ali marcada, um volume, uma fotografia com uma textura bonita ali na camisa dele, né? O triângulo bem marcado no rosto dele. Né? Exato, o triângulo bem marcado no Rembrandt. Isso significa que é um esquema de luz Rembrandt, né? Que é Rembrandt, que é aquela luz 45 graus, né? Tem outras formas de criar um Rembrandt, né? Isso quem é aluno do Poder do Flash sabe, todas as formas lá de criar um Rembrandt, né? Não simplesmente colocando, mas é a forma mais clássica de se fazer um Rembrandt. Coloca 45 graus ali, o modelo olhando para frente, né? E aí ajusta só lateralmente ali da forma que tu quiser para criar o triângulo perfeito. E como tava no final de tarde, eu tava fotografando, se eu não me engano, essa foto eu fiz com a D600, né? Mas aí vamos dizer, então eu preciso de uma D600 para fazer uma foto dessa. Eu tava usando 1/16 para fazer essa foto, né? Se eu não me engano, tava 1/16, 1/32. Quer dizer que eu tava usando... imagina que o AD600 inteiro ele é um bolo, tá? Show. Imagina toda a força do AD600 é um bolo. A força dele, a força de luz, né? A potência dele ali. E eu dividi isso em 16. 16 partes. Em 16 partes. E usei só uma dessas partezinhas do bolo ali para fazer essa foto, né? Então, porque eu estava fotografando no final de uma tarde, no final de tarde, então quer dizer que, não preciso de um flash forte para fazer essa fotografia, né? Eu preciso de um flash simplesmente para iluminar ele. Eu não preciso competir com o fundo, porque no fundo já tem pouca luz. Eu não estava em High Speed Sync. Essa foto aqui, se eu não me engano, foi feito com 160, 125 de velocidade. Então, uma velocidade baixa, eu não precisava estar competindo com a luz do sol ali. A luz ambiente estava pouco intensa. Então, qualquer flash que eu jogasse ali para ele, que eu mandasse para ele, né? Ele já ia sobressair a luz do fundo. Então, essa que é uma das vantagens também da gente fotografar no final de tarde, né? A gente fotografa no final de tarde com flash. Faz lá, se tu quiser fazer tuas fotos sem flash, faz, mas por favor, não deixe de fazer essas fotos com flash, que tu cria uma outra atmosfera, né? Tu cria uma outra fotografia adicionando o flash. Tu consegue mostrar ali o que os olhos não podem ver, né? Eu jamais conseguiria fazer essa foto sem flash, né? Então, sem chance. Exato, sem chance. Eu sempre amei esse estilo de iluminação, por a gente ter o melhor dos dois mundos, né? Eu consigo ter o fundo da forma que eu quero, eu consigo ter o primeiro plano da forma que eu quero, eu consigo adicionar a luz no meu primeiro plano exatamente onde eu quero, na intensidade que eu quero, né? Na direção que eu quero. Tu tem controle, né? Absoluto da minha iluminação. Exatamente. O controle do meu primeiro plano é absoluto, né? E o legal de quando a gente tá fotografando externa é tipo, esse pôr do sol aqui foi dessa forma. Se fosse eu chegar lá para repetir essa fotografia, eu não vou ter exatamente esse pôr do sol. Então a gente tem uma dinâmica muito grande quando está fotografando externo. Podia estar um nublado, ia ser outra fotografia, né? Ia ser outra, não ia estar essa... Inclusive, a gente vai ler, né? Mais uma fotografia de pôr do sol aqui, com um pôr do sol totalmente diferente desse. Tem qual que é? Não lembro. Da Mariana.
Verdade, verdade. A outra característica de luz Exatamente. é do fundo, né? Juntamente trabalhando com o flash. Isso é muito massa. Bem legal. Essa é mais uma fotografia, né, que prova que como o flash tem o poder de mostrar o que os olhos não estão acostumados a ver, né? Então a gente chega lá nesse local, esse local é muito lindo, é a praia de Santo Antônio de Lisboa, é um dos lugares mais lindos ali em Floripa, né? Quem tiver por Floripa, for passear, dá uma olhada lá que esse lugar é muito demais. massa, né? A gente viajou, nessa época a gente morava em Vacaria, né? Só para fazer essas fotos, então a gente chegou de manhã e de tarde a gente foi fazer as fotos. Exatamente. E essas fotos, da mesma forma, a gente começou a fotografar em outra praia, mas a gente já planejou, a gente sabia que o pôr do sol nessa praia é lindo, eu não sabia exatamente como ia ser, mas eu sabia que tinha um pôr do sol lindo e eu poderia adicionar o flash para criar uma outra atmosfera, né? Então, essa fotografia a gente percebe que tem uma grande profundidade de campo. O que seria uma grande profundidade de campo? É um diafragma bem fechado, né? Porque eu consigo ver ali, pode perceber ali na água, do início até o fim da água ali, até lá no fundo dos barcos, eu tenho bastante foco. Tudo, né? Isso, Aqui olha lá, ó. tudo tem foco. Tem bastante foco, né? Claro, não tanto foco quanto o nosso primeiro plano, mas eu tenho uma ideia excelente do que é ali no fundo, né? Até as boias aparecem lá, né? As boias no mar, Aqui, né? os barquinhos bem definidos, né? Isso é o poder de uma leitura de imagem, né? A gente sabe qual foi a configuração que foi utilizada ali, né? O diafragma bem fechado, tem um plano aberto ali mostrando todo o ambiente, né? Mostrando grande parte do ambiente e dando ênfase a eles. Qual é o ponto mais alto de luz? Mais uma vez, pôr do sol e rosto deles, né? Barriga dela também. Então, eles estão ali naquela conexão de luz e o sol, né? Eu não tenho só o sol ali na minha foto chamando atenção. Eu estou dando importância também a eles, né? A gente tem ali uma fotografia equilibrada, é uma fotografia equilibrada, da luz do fundo, ela não tá aquela fotografia extremamente impactante. Exatamente. Né? É uma luz equilibrada, que tem bastante equilíbrio de luz também. Percebe que esse lado da imagem tá puxando para amarelo, porque para lá tava predominando aquelas nuvens amarelas, né? Do pôr do sol, né? E para o outro lado, que já tinha menos luz, aqui ele já tá virando azul para a noite. Né? Então, essa é uma forma da gente trazer contraste dentro da nossa imagem. Mas como assim contraste? Né? Contraste de cores, né? Contraste de sentimentos. Frio e quente, exatamente. Frio e quente, azul, amarelo, né? Azul, laranja, um tom quente, um tom frio. E também a gente tem ali o maior ponto de luz chamando pro rosto deles. Né? É uma fotografia, perceba que é grandíssima profundidade de campo, e essa fotografia, né, foi feita com ponto de luz, né? Então o poder de um ponto de luz, o poder de um ponto de luz, né? As pessoas perguntam, inclusive até todos os dias, né? Todos os dias no Perguntas e Respostas. Dá pra fazer uma foto legal, massa, com ponto de luz? Sim, dá, como a gente provou aqui. Dá e como dá, né? Eu sempre fotografei meus trabalhos. 80% dos teus ensaios. Acredito que 80% a 90%. A grandíssima parte, né, das fotos que eu faço com flash são com ponto de luz. Né? E essa foto, que flash que eu usei? Que flash super potente que eu usei para fazer essa foto? Foi um 580, né, da Canon. Um flash 580 da Canon, um Speedlight. Né? Muito próximo, dentro de um grande modificador de luz. Aí eu estava usando um octa de 120 centímetros num flash que ele não é muito potente, tá? E criou uma fotografia linda dessa. Com o flash, a gente consegue ter o melhor dos dois mundos. A gente consegue ter a alta luz bem resolvida e a baixa luz bem resolvida. A gente consegue equilibrar os dois planos da forma que a gente quiser, né? Então, ali eu estaria escravo da minha luz natural. Exatamente. Imagina como é que eu faria uma foto dessa sem o flash. Tem algumas formas ali não tão eficientes. Claro, funcionariam, mas não tão eficientes, né? Eu ficaria ainda escravo da luz do sol. Daria para fazer com um rebatedor, né? Eu uso o rebatedor aqui atrás de mim, né? Onde eu estou fotografando de frente para eles, para pegar aquela luz do sol e incidir neles. Qual que era o problema ali?
aquela luz ia vir extremamente amarela. Ia vir a cor do sol, como tivesse o sol derretendo neles ali. Exatamente. Eu ia estar escravo da luz do sol, porque aquela luz ia estar com pouca intensidade, ela já estava baixando a intensidade dela. Então, eu não ia conseguir manter o equilíbrio dos dois mundos. Eu não ia ter eles escuros em silhueta. Eu ia estar simplesmente iluminando eles. Eu não ia ter controle da minha iluminação. Colocar aquela luz exatamente onde eu quero. Eu ia colocar onde eu tivesse sorte do sol estar batendo ali, para conseguir rebater mas os preços. Mas jamais tu teria essa qualidade, essa cor de luz. Exato. Nada. Isso não Isso aí. Eu ia ter muita invasão de luz do ambiente. Então, eu ia ter tudo menos controle de iluminação. Né? Eu ia, consequentemente, eu ia estar escravo ali também da luz do sol. Eu ia estar tendo um pouquinho, tipo uns 5% de controle de luz ali. Não dá para ficar à mercê disso, né? A gente tem não, de forma alguma. Né? A gente de tem forma que, alguma. Se a gente tem uma ferramenta que é tão poderosa, que ela pode te trazer controle, por que não usar? Por que não usar? Essa que é a verdade, né? Por que não usar, né? Ah, mas eu vou ficar escravo do flash. Não. Escravo a gente fica da luz natural. Exatamente. O flash a gente tem controle dele. Eu coloco onde ele quiser. Por exemplo, assim. Aonde a gente quiser. Exatamente. Mas, por exemplo, por que eu não fico escravo do flash? Eu não quero usar o flash ali naquele momento, eu não uso. Exatamente. Pronto. Eu consigo fotografar sem flash, consigo pegar aquele flare bonito que entra sem o flash tranquilamente, mas aí com o flash eu tenho uma outra fotografia, uma outra atmosfera, totalmente diferente, né? Exatamente. Da forma que eu quero colocar, colocando uma pitada bem grande, né, do meu tempero ali para essa fotografia. A dica que fica dessa foto, use flash. E não fique escravo da luz natural. Exato. Então vamos sair um pouco do sol, né, e vamos para uma outra pegada. Sim. E aí? Vamos lá, vamos ler essa imagem. E esse trabalho aqui foi uma das provas, né, de que o flash sim pode ser um grande aliado, talvez até o teu melhor amigo dentro de um trabalho fotográfico, tá? A gente planejou fazer essas fotos em um dia de sol. Então a ideia é fazer as fotos ela na pista do avião ali, com o solzão bombando, sabe? Fazer várias fotos ali com a pista aparecendo, aquele sol batendo na pista, mas... né, nem tudo são flores. A gente planejou essas fotos uma semana antes ali, a gente estava planejando decidir o local onde a gente ia fazer as fotos e tal. E eu morava em Vacaria e fui fazer essas fotos em Itapema, aqui em Itapema. Na verdade foram em Porto Belo. Porto Belo, essa foi um aeroclube. Já pertence a Porto Belo ali. Né? É um hangar de aviões, né? Enfim, aonde os caras guardam os aviões lá. Os caras pobres guardam o avião. E... é um lugar muito legal, né? Só que quando a gente chegou em Porto Belo, em Itapema, estava chovendo. Sol não existia, né? E eu viajei só para fazer esse trabalho. Qual que era a minha opção ali? A minha opção era ou desistir, ou não desistir, ou fotografar, né? Então, o que eu fiz? Como estava chovendo, a gente começou a fotografar antes, né? A gente começou a fotografar antes ali dentro do apartamento da amiga dela, né? A gente fez várias fotos ali. Então, como eu estava muito bem preparado, eu levo o sol na minha bolsa, eu levei todo o equipamento de iluminação junto comigo, né? A ideia não era fazer toda a proposta dessas fotos com flash, mas aí a gente fez do limão uma limonada, né? O que era para ser um ensaio só naquela locação do avião, já virou começou com um ensaio de estúdio. Então, tava desabando a água, e a gente começou a fazer as fotos bem cedo. Lá dentro eu transformei num estúdio, fiz várias fotos de estúdio lá, a gente fez um trabalho lindo, rendeu muita foto linda. Então, como eu tava com meu sol na bolsa, eu transformei o apartamento da amiga dela num estúdio, e ali rendeu muita foto massa, tá? E aí, quando a gente tava finalizando essas fotos do estúdio, né? Que ali já tinha rendido foto linda, né? Mas eu não tinha feito a parte externa ainda, que a gente tinha se planejado para fazer. E como deu uma estiada na chuva, a gente pensou, vamos fazer. Não vai rolar sol? Beleza, não vai rolar sol. Vamos mudar a proposta. Exato. Eu tinha
a possibilidade também de fazer, como estava nublado, estava bem nublado, parou de chover, né? Mas ainda estava um dia escuro, estava um nublado escuro. Eu tinha a possibilidade de fazer o quê? Abrir bem meu diafragma, ganhar bastante luz ali e meter foto, né? Mas aí eu simplesmente ia ter uma luz equilibrada. Eu simplesmente ia ter uma luz ok na minha modelo, né? Uma luz xoxa, uma luz chatinha. Eu usei aquele limão, mais uma vez, de não ter o sol, né? Como um grande aliado. Opa, eu não tenho sol. Então quer dizer que eu posso usar meu flash da forma que eu quiser, né? O meu flash vai sobressair a luz ambiente. Então, ajustei ali a minha composição para manter essa luz subexposta, para manter essa fotografia subexposta, deixar escura, né? E para depois adicionar meu flash da forma que eu quisesse. E isso deu uma dinâmica muito grande para o trabalho, né? Eu não precisava estar competindo com a luz do sol. Eu não fiquei reclamando, eu não tenho luz do sol e agora não vou ter foto bonita. Sim. Porque ali, agora vendo essa fotografia, uma fotografia massa, uma fotografia impactante. Mas quando a gente sai, tipo, sabendo se vai voltar a chover, não vai, o dia nublado, aquele dia, sabe, fechado, né? Parece que tudo vai dar errado. E o flash ele foi um grande amigo. Eu usei ele a meu favor e transformei a minha fotografia em uma fotografia impactante. Usei o nublado escuro a meu favor. Opa, tá nublado, vou jogar o flash lá a meu favor e trabalhar o meu posicionamento com a modelo, a minha luz para modelo. Fiz várias fotos ali com a direção da modelo pulando. Uma das fotos mais lindas que eu tenho em movimento foi desse dia aí. A gente fez ela pulando no meio da pista, direcionado o flash para ela, movimento perfeito. Então, rendeu muita foto linda, né? E aí, que grande flash que eu usei, mais uma vez, um flash extremamente potente, o 580 da Canon, né? O 580 EX da Canon, um flash lá antigão, que eu tenho, sei lá, quase 10 anos esse flash, e desde o começo que eu comecei a fotografar com flash, foi meu segundo flash e aí tem me acompanhado até hoje, né? Até hoje eu uso ele também, né? Nos meus trabalhos. Então, usei ele naquele meu Octabox de 150 centímetros da Canon, né? Porque eu tinha uma grande fonte de luz ali, ele rouba bastante luz. Como assim rouba a luz, né? Quanto maior meu modificador de luz, mais luz ele vai exigir do meu flash, né? Se eu tenho um flash que não é extremamente potente, eu posso ter que adaptar essa luz, eu posso precisar adaptar para eu ter intensidade de luz. Não quer dizer que por eu ter um flash fraco, eu não consiga fotografar com um grande modificador de luz, né? Existem alguns truques ali, algumas técnicas que a gente consegue aplicar e trabalhar nesse modificador de luz na sua capacidade máxima. Eu uso o máximo de carga do meu flash ali, né, o máximo de intensidade de luz do meu flash e aproximo muito essa luz, né, para a gente ganhar intensidade. A distância da luz, centímetros fazem diferença. Então, o máximo que eu conseguia aproximar ali, eu aproximava quando eu estava fotografando com esse flash e com esse modificador de luz, né? Essa é uma das formas ali de ganhar intensidade de luz. Então, a gente resolveu a fotografia, levei o sol na bolsa e, mais uma vez, o flash foi meu grande aliado. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não estava junto nesse dia. Tava um dia um céu carregado ou tava aquele nublado claro? Então, aqui a gente não tem como ver, porque ali atrás da pista ali é só morro, né? É só mato, então ele virou preto. Não tinha muita luz incidindo. E a pista, enfim, é um cinza escuro. O céu tava nublado escuro, fechado. Tava nublado fechado. Eu usei desse nublado fechado para fazer outras fotos também aparecendo o nublado fechado, né? Para eu também ter aquela fotografia impactante no nublado fechado, né? Eu jogo o flash ali na minha modelo e tenho a maior parte da imagem escura por ter um céu nublado fechado. E no caso, se o nublado fosse claro, esse também poderia ser um jeito de tu impactar na imagem, tipo, deixando o céu não aparecer. Exato. Se essa fotografia aqui, se eu estivesse fazendo essa foto e tivesse um céu nublado muito claro, essa forma que eu fotografei seria a forma mais eficiente de eu trazer impacto para minha fotografia. Certo. Porque imagina essa intensidade de luz que está nela ali, competindo com um céu bem claro, branco, aquele brancão, sabe? Aquele branco, tipo,
totalmente branco, e aquilo ali, eu não ia perder a intensidade de luz do flash, eu ia ter aquela intensidade nela, não ia mudar nada. Sim. Só que a relação de contraste do fundo ia mudar, ia ser outra relação de contraste. Aquele fundo ali tá escuro. Se eu pego um claro, eu não tenho impacto nessa imagem, e pode estar o flash exatamente onde está, exatamente na mesma configuração de câmera. Certo, muito bem. Então vamos lá, vamos para essa próxima foto. Essa foto da Vasti, muito massa essa foto. Muito linda essa foto, e essa foto para mim representa como se fosse um triunfo, assim, sabe? Por quê? Sério? Por quê? Há uns 10 anos atrás, eu fui assistenciar, né, numa produção de moda, umas fotografias de calçados, uma marca de calçados. E aí, eu fui como assistente, né? Fui de assistente de um professor meu da faculdade. Então, ele viu que eu era fissurado em aprender a fotografar, aprender qualquer coisa que ele ensinasse, eu estava querendo aprender, né? E aí, eu era apaixonado por fotografia de moda, fotografia com flash, desde sempre, né? E aí, ele me levou nessa produção com ele, como assistente. E lá no final da produção, uma das últimas fotos lá, com todo aquele briefing e tal, né, que tinha que ter uma foto lá em tal local. Eles visitavam a locação antes, fotografia de moda é assim, né? Eles visitavam a locação antes, faziam foto, sei lá, com celular e tal, eles já tinham tudo ali, como que eles queriam, como que seria a pose da modelo e tal. E aí, eu lembro que tinha uma foto que eu amei a foto, eu amei essa fotografia, né? E foi mais ou menos parecido como eu fiz essa foto aqui. Por que lembra como se fosse um triunfo? Eu lembro que a foto, ela era nesse mesmo enquadramento, em um lugar até mesmo parecido. Ela era tipo lá no Forte, lá em Floripa, né, na Praia do Forte. E lá em cima tinha um muro, né? Tinha um muro lá, e a modelo subiu no muro. E a foto era tipo assim, um corpo inteiro. O que mudava dessa foto é que aquela foto era corpo inteiro, né? Pois até porque era precisava calçado. mostrar o calçado. Mas eu amei aquela fotografia porque só aparecia o céu, só o céu e a modelo. E a luz é perfeita na modelo, no rosto, no corpo da modelo, e aquela luz trabalhando com a luz do sol, né? Pra mim aquilo lá foi tipo uma coisa muito massa, né? Na época eu não tinha... Impossível de conseguir. Impossível de conseguir, até porque para fazer aquela fotografia, né, a qualidade da fotografia, que eu lembro, tipo, não era isso aqui, né? Eu disse, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer uma foto assim. E aí, eu lembro, tipo, tinha assistência, tipo, tinha eu de assistente, mais uns 3 assistentes, né? Tinha uns rebatedores enormes e tal, era uma grande produção. Mas na minha cabeça aquilo eu não tinha ideia exatamente o que estava acontecendo ali, né? Porque até mesmo meu professor, ele era meu professor, mas ali ele estava na função de meu chefe, né? Eu era ali qualquer um subordinado e eu tinha que fazer o que ele ia te explicar. Exatamente, ele não ia parar o trabalho e dizer, Yuri, estou fazendo isso, né? E o trabalho foi muito corrido, né? Tipo, era uma foto atrás da outra, tinha que fazer, seguir o briefing lá. E aquela foto ficou muito marcado na minha cabeça, aquela fotografia naquele local. E aí quando eu vi, tipo, isso há 10 anos, né? E aí quando a gente tava olhando a locação que a gente fez as fotos da Vasti, foi num castelo, né? Lá no Forte, eu acho que é um castelo também, é um forte, né? Mas é tipo um castelo. Né? Essa foto aqui a gente fez num castelo em Itajaí. E lá em cima no castelo tem uma parte que dá para fazer esse tipo de fotografia, né? E eu pensei, quando eu cheguei na locação lá, disse, nossa, hoje eu vou fazer uma foto como eu sempre quis fazer, daquela, só o céu e tal. E aí, como tinha uma pegada de moda, né? Eu já pensei, não, hoje vai rolar aquela fotografia. Aí eu já até pensei, nessas fotos, qual modificador de luz que eu vou usar, como eu vou usar, pedir pro cara que cuidava lá do castelo para onde que o sol caía, né? Pra gente chegar lá na hora do sol, porque eu precisava desse sol lateral, né? O sol, a pino ali não tinha como fazer, ela tava em cima de uma mesa, porque o muro lá, não me lembro como é que era, mas não dava para subir. Então ela estava em cima de uma mesa, eu fotografando de baixo, então eu posicionei só para pegar o céu, né? E ela.
Então, eu optei por fazer um meio corpo, porque se eu abrisse mais, ia começar a aparecer mais informação embaixo. Então, vou pegar só o céu e ela, fotografar um pouco de baixo. E aquela luzinha ali pode ver, tem uma luz bem lateral ali, ó. Né? É a luz do sol. Então, eu tenho 2 pontos de luz. Ela tá como se fosse um strip, né? Uma luz ali bem direcionada para delinear o corpo dela, como se eu estivesse dentro de um estúdio. E isso eu acho muito massa, né? Dentro da fotografia... dentro da fotografia externa, né? A gente fotografando externo, a gente consegue usar o sol também a nosso favor, só que não precisa ficar à mercê dele, né? Joguei meu flash ali, meu octabox, um ponto de luz, com aquele meu flash extremamente potente, que é o 580EX, né? Que faz milagres. Então, fechei a abertura lá para equilibrar aquela luz de fundo, pois eu não poderia fotografar em High Speed Sync, né? O High Speed Sync ali, o que seria fotografar em High Speed Sync? De eu precisar aumentar a minha velocidade, né? Porque aí meu flash ia entrar em outro modo, ia começar a trabalhar de outra forma, ia baixar muito a intensidade de luz dele, enfim, ia me gerar uma fotografia totalmente diferente. E ali eu não poderia fotografar em High Speed Sync pelo único motivo de que meu flash ele não ia dar conta de iluminar daquela forma modelo, né? Então a gente usou ali o limite de sincronia da câmera, fotografei em 200 de velocidade, fechei o diafragma até equilibrar ali o céu, né? E era isso. Mandei a minha luz encaixadinha na modelo. Percebe que o lado do seio dela, de lá, né? O lado do seio de lá, da perna e do braço lá, tem bastante luz, né? Aqui, tem a luz encaixadinha. E bem no meio aqui, ó, da perna dela, tem sombra. Aqui, né? Exato, porque a gente trouxe volume, luz e sombra, mandando uma luz um pouco lateral encaixado nela, ali, no rosto dela bem aqui, encaixadinho. Né? Bem encaixado. Isso, um pouco lateral. E a outro ponto de luz, então eu criei um 3D ali, usando a luz do sol e a luz do flash a meu favor, como pontos estratégicos de luz. Né? Então foi dessa forma que a gente fez essa fotografia. Muito massa. Agora eu entendi, então. Por que eu gosto dessa foto? Por que tu gosta tanto dessa foto? Adoro essa foto por isso. Tudo tem uma história por trás, né? E eu amei o resultado dessa foto. Consegui trabalhar com ISO extremamente baixo. Há 10 anos atrás eu não tinha domínio do flash. Eu amava fotografia com flash, mas eu não tinha esse domínio de iluminação. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia como chegar nesse resultado, né? E hoje eu chegar nesse nível, conseguir trazer para a minha fotografia tudo que eu penso em colocar. Por exemplo, eu pensei nessa imagem e hoje eu sei como resolver. E o flash é o meu grande aliado, que uma época era meu maior inimigo, né? Meu maior inimigo. Hoje eu uso ele a meu favor para fazer o que eu quiser dentro da fotografia. Muito legal. Parabéns, então, por ter conseguido. Fico muito orgulhosa. Obrigado. De verdade. Muito bem, então vamos para a nossa última fotinho de hoje. Essa foto linda, essa foto da Mariana, com mais um pôr do sol, que o pôr do sol, ele tem o nosso coração, né? Foi o tema do quadro de hoje, né? Céu, sol, pôr do sol, flash mais pôr do sol. E aqui a gente trouxe várias situações, né? De que a gente conseguiu utilizar o pôr do sol juntamente com o flash a nosso favor, né? Trabalhar junto, deles trabalharem juntos. Essa fotografia a gente fez no final do ensaio e não é aquela fotografia que foi pensada para fazer. Essa não? Nessa não foi pensada. Eu não tava dentro da proposta que a gente combinou de fazer o ensaio dela, né? Pode ver, ali a gente tem uma proposta de natureza, né? Tem natureza. O ensaio dela foi mais urbano, foi mais trash, foi dentro de um ônibus, num lugar abandonado também. Então a gente fez várias fotos nessa proposta. Mas não é porque a gente tinha uma proposta que a gente precisava ficar engessado nela. A gente já tinha praticamente terminado o ensaio dela. E aí, vindo embora, a gente viu esse lugar, né? Que esse céu estava lindo. A gente tinha guardado praticamente todo o equipamento. O céu estava lindo e essas árvores estavam trazendo uma silhueta linda, né? E aí a gente pensou, vamos fazer foto ali? Vamos fazer foto ali. Então a gente parou tudo ali, colocou ali a roupa que
se encaixava mais naquela proposta, porque dentro daquela proposta ela tava com jeans, sabe? Sim. Tava com uma roupa que não encaixava dentro dessa proposta. Então a gente colocou, pediu para ela colocar a roupa ali que pudesse mais combinar, conversar. E branco sempre é muito E o branco, né? ele é um coringa, ele é um coringa. Então, fotografei um meio corpo, fotografei um pouco de baixo, para eu pegar essa silhueta, para eu pegar Lindo esse céu. aqui, né? Essa fotografia assim, é muito bonita, a natureza junto ali com o céu e junto com ela bem em destaque ali no meio da foto. A gente fiz bem debaixo essa foto, tava bem no final de tarde, fotografei lá com o meu 600ZX da Canon, né? Eu tava fotografando com 600ZX, com um octabox de 120 centímetros, tá? Fiz a silhueta... A única foto desse quadro de hoje feito com a D600 foi a primeira. O resto foi a primeira do Fernandinho. Que não precisaria ter sido feita exatamente, com a D600. Essa foto é praticamente a mesma situação, outro local e tal. Provando que dá, sim. Dá. Eu provo pelos 10 anos que eu só fiz foto com esses flashes, né? E se eu um dia dependesse de ter a D600 para daí então fazer uma foto linda de Porto Sol, eu não faria, né? Então eu me virei com o que eu tinha e muito bem, né? Até peço que façam isso. Façam um máximo, extraiam o máximo que teu equipamento já pode te oferecer. Pode parecer que não, mas ele é muito mais poderoso do que tu imagina. Dá verdade. Sempre para extrair o máximo de equipamento que tu já tem. Tá? A gente frisa, a gente bate nessa tecla, mas é porque é muito importante que isso entre na cabeça de vocês. Que isso não seja motivo para vocês não fazerem foto linda com flash. Né? Por que a gente fala isso? Que a gente vê através dos nossos quadros de que existe uma crença muito grande que sim, precisa ter um baita flash, precisa ter uma baita câmera, uma baita lente para fazer foto linda. Fazer foto linda com flash. Não precisa. Isso é uma crença limitante, tá? Não vamos se limitar. Na maioria das vezes a gente que se limita, né? Então, fiz essa foto, é uma foto maravilhosa, adoro essa foto, uma luz perfeita na modelo. Por que perfeita? Porque eu consegui encaixar a iluminação exatamente onde eu queria, da forma que eu queria, né? Eu coloquei ali o flash frontal a ela, 45 graus para cima, porque eu queria aquela luz direcional e pedi para ela girar um pouquinho, para ter um pouquinho mais de volume no corpo dela, né? Aparecia a perna dela lateralmente. Aqui, né? Ela tá de frente e pedi para ela girar só um pouquinho o corpo de lado ali, para encaixar a luz na perna e girar, transformar aquela parte ali e ter bastante textura e volume. Aqui, né? Exatamente. Aqui a gente, aqui na perna dela, até lá no final, ela tem a transição de luz. E a gente consegue perceber aqui, a transição de luz e sombra, né? De luz para sombra. A gente viu que é um grande modificador de luz. Eu não estava extremamente próximo a ela. Se tivesse ainda mais próximo, seria ainda mais suave essa luz. Então, como que a gente consegue perceber a luz? Da onde que a gente mandou a luz? Pelas sombras. Exatamente. Então aproxima ali o braço dela, toda a lateral do corpo dela ali, a gente sabe como a gente mandou essa luz, tá? Eu mandei frontal e pedi para ela virar um pouquinho, para trazer, porque se eu mandasse totalmente frontal, ela de frente para mim, eu ia ter uma luz um pouco mais chata, um pouco com menos de volume, né? Então o que eu fiz? Pedi para ela girar um pouquinho. Dá a sensação, tipo, olhando assim, às vezes parece que ela veio lateral a luz, mas não, a luz veio frontal, só que ela... Exato, ela deu essa viradinha escondendo um pouco da parte do corpo ali. E escondendo uma parte do corpo ali para gerar aquele volume. E isso, às vezes, é um detalhe ali dentro da fotografia, um detalhe de quando a gente está fotografando. A direção da luz é muito importante, mas a direção da modelo, pensada juntamente com a luz, também é muito importante, da mesma forma. É a cereja do bolo que dá. Exatamente. Se ela tiver, por exemplo, vamos supor que a luz esteja ali, exatamente onde ela está, tá? Imagina essa luz ali. Agora, imagine se o modelo tivesse com o rosto para lá. A direção da modelo não ia ser exatamente essa luz. Ia ser uma luz diferente, né? Um pouquinho diferente, um pouquinho que eu mudo na fotografia ali, eu mudo na direção da modelo, eu mudo a minha iluminação também. Então, pensar na direção do flash juntamente com a direção da modelo. Muito bem. E acho que a gente pode falar agora aqui do poder, né? E aqui, né, mais uma vez, provando que o flash ele tem um poder incrível de mostrar o que os olhos não podem ver, porque você tinha uma silhueta ali
nas árvores. Na verdade, eu não mostrei pra Mariana o que eu pretendia fazer. Ela imaginou, ela viu, olha que massa. Ela viu aquilo ali, ela viu que tava lindo o céu. Lindo, um pôr do sol maravilhoso. Pôr do sol maravilhoso, a silhueta das... Ela imaginou que eu ia pegar ela em silhueta. Ela imaginou que ela ia, tipo, parecer só o formato do corpo dela, né? Talvez a gente não saiba exatamente o que a pessoa imagina, mas o que ela não imaginava era exatamente que ela ia ficar nesse destaque. Porque que ela ficou... se surpreendeu. Se surpreendeu, exatamente. E esse é mais um dos poderes, tu surpreender o teu cliente, Isso né? É incrível. Mostrar ali na hora do clique, o fotaço ali que a gente fez, tendo o melhor dos dois mundos, né? O fundo e também o primeiro plano. Isso é incrível. Esse é mais um dos poderes do Flash. É isso aí. Olha, quem não tá fotografando com Flash tá perdendo tempo, né? Tá marcando bobeira. Sem dúvida. Verdade. Então, galera, esse foi o quadro de leitura de imagens dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelos comentários, pela participação nas enquetes, né? Inclusive, não esquece de ir lá no Instagram e votar para a próxima leitura de imagens da semana que vem. É isso aí. Então comenta aí se tu pegou uma sacada muito massa, né? Se tu aprendeu já e conseguiu colocar em prática, posta lá, marca nós nos comentários, marca no Stories, né? E diz aí qual foi a sacada que tu mais curtiu no quadro de hoje. Nos segue lá no Instagram, né? Yuri_Ramos. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que todo dia tem conteúdo sobre fotografia com flash. Todo santo dia. Exatamente. Tenho certeza que alguma sacada vai ajudar você a fazer uma foto incrível com flash. Se colocar em prática. Exatamente. Né? A gente faz o máximo para criar um ambiente, para criar conteúdo, para, passar o máximo de informação de qualidade, mas... não existe milagre, né? Tem que colocar em prática. Exatamente. Quem está colocando em prática está vindo nos agradecer, né? Tem resultados aí nos seus trabalhos. Verdade. Então, faça o mesmo, tenha resultados, ganhe dinheiro aí com a tua fotografia, surpreende teus clientes fazendo foto incrível com flash. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.